Oi, pessoal. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre eletricidade. O objetivo do nosso curso não é tornar ninguém um eletricista, nem eu também não sou, mas a gente vai precisar de alguns conceitos básicos para começar a fazer as nossas atividades. Então a gente vai assistir aqui nesse simulador agora que eu vou mostrar alguns conceitos básicos para a gente entender um mínimo sobre o sistema que a gente vai montar depois das nossas aulas. Então, pessoal, agora a gente vai visualizar o simulador do site FET Colorado. Esse simulador permite fazer várias construções na área de física, química, matemática, que a gente vai conversar futuramente. Esse simulador permite a gente fazer algumas simulações em um circuito elétrico, onde a gente fecha nosso interruptor e ele acende a lâmpada. Se eu abrir, ele apaga. Aqui a gente tem um medidor de corrente e a gente pode ainda visualizar a circulação dos elétrons assim que a gente fecha o circuito, no sistema convencional e no sistema real, que a gente não vai abranger muito agora. Mas só para a gente entender o seguinte, se eu colocar para visualizar os valores aqui, a gente tem duas pilhas de 1,5 volts cada uma, que é o que a gente tem normalmente, uma resistência da lâmpada, que seria equivalente ao LED, de 2 ohms, e aqui o medidor de corrente. Então por que a gente está visualizando isso aqui? Porque se a gente colocar aqui um voltímetro aqui que vai medir a tensão, a gente vai ver aqui duas pilhas de 1,5 volt vão resultar num total de tensão de 3 volts. E isso que a gente vai usar esses valores para analisar agora essa lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, onde a gente também pode ter algumas variações, utilizando as regras da proporção, que a gente analisa que a corrente pode ser igual a tensão dividido para a resistência, ou ainda a resistência pode ser igual a tensão dividido para a corrente. Agora, voltando para as nossas simulações, vamos utilizar um outro simulador para entender um pouco mais essa lei. Este simulador aqui, ele traz a fórmula da lei de Ohm, onde diz que a tensão é igual a corrente vezes a resistência. Lembrando que essa lei de Ohm diz que essa diferença de potencial causada pelas pilhas vai causar no resistor a razão proporcional da corrente pela resistência. Ou seja, se for um resistor ôhmico, um resistor que vai estar sujeito a esta lei, se eu aumentar o resistor agora, menor ainda será a corrente. Então, dependente ou independente da tensão que eu tenho, a resistência e a corrente são inversamente proporcionais aqui. Quanto maior a corrente, menor vai ser a resistência no sistema, e quanto maior o resistor, menor a corrente. Para vermos isso de forma mais prática, vamos visualizar aqui o nosso outro simulador que a gente já tem instalado, onde a gente tem uma tensão de 3 volts, um resistor de 2 ohms, e aqui a gente está achando uma corrente de 1,5 amperes. Então esses símbolos aqui a gente não vai ficar muito preso neles agora, mas só para a gente compreender um pouco mais. Então, 3 volts são iguais a 2 ohms no caso, vezes 1,5 amperes. Se eu não tivesse um desses elementos, tivesse os outros dois, eu conseguiria, pela razão e proporção, encontrar o valor dos mesmos. Assim, a gente pode ver que a gente consegue utilizar conceitos de matemática, como razão, proporção, entre outros, para aplicar nas nossas aulas com pensamento computacional assim que a gente começar a construir os nossos circuitos elétricos. Então, pessoal, essa nossa aula não teve o objetivo de a gente, por acaso, vir a se aprofundar nos conceitos de elétrica ou eletrônica, mas sim compreender o básico do que a gente está utilizando e muitas vezes por que o nosso sistema aqui ele não vai funcionar se eu tiver um circuito aberto, não estiver com a corrente delimitada, ou ter algum resistor que não deixe passar essa corrente aqui devido a ele ser muito resistivo na corrente. Espero que tenha ficado um pouco mais claro o uso dessa razão e proporção da lei de Ohm, e qualquer dúvida acessem o site
do FET Colorado, que tem muitos simuladores, inclusive de física, química e futuramente que a gente vai ver também os simuladores de matemática. Até a próxima!